Então, continuando aqui a questão da ética, tranquilo, né? Sobre as éticas que eu citei aqui para vocês. Bom, a ética cristã, então, Deus é o padrão, né? A fonte da verdade. Então, a fonte da verdade é Deus. O parâmetro, né? A referência que a gente tem de certo e errado para comportamento, inclusive, é uma frase que nós temos na teologia, que a Bíblia é a única regra de fé e prática que nós temos, a única regra de fé e prática é a Bíblia. Então, como que eu sei que eu tenho que lidar aqui, me comportar aqui? É Bíblia. Né? Como que eu me conduzo aqui? Bíblia. Então, qual comportamento? Bíblia. Então, a única fonte que nós temos, a única, é a Bíblia Sagrada, tá certo? Lá sim nós temos o parâmetro. Fugiu de lá é muito complicado. Então, vou falar sobre transparência. E falando sobre o que é transparência. Transparência é aquilo que de fato eu mostro como de fato é. Eu anotei inclusive aqui um pensamento muito interessante. O que seria ético? Como que eu saberia dizer se algo é ético ou não é ético? Se algo deveria fazer ou não deveria fazer? Aí eu anotei aqui, se não pode contar como fez, não faça. Então você fez uma coisa e não pode falar como fez aquilo, não pode publicar aquilo, né? Não pode deixar transparente como você fez, então não faça. Se você publicamente não pode explicar aquilo como fez, não faça. É uma regra boa, não é não? Ou se fere o outro, né? Oi? Ou se fere a outra pessoa. Então, Sim, também é uma coisa boa. Mas assim, é porque eu estou falando daquilo que a gente faz, muitas vezes, longe dos olhos dos outros. Entendeu? Essa questão, a transparência é aquilo que os outros veem de fato, como foi feito. Os outros veem os meus sentimentos, as minhas motivações. Porque muitas pessoas, elas fazem as coisas, mas escondem as motivações. Escondem os sentimentos, não é? E aí eu posso ter ações boas. Um dia, um rapaz, me lembrei agora desse negócio. Deve ser ator, né? Que a gente lembra os negócios assim, né? Um dia o rapaz, ele ficava com a perna quebrada, tal, presbítero, hein? A perna quebrada, e eu sabia por que ele tinha quebrado a perna, né? E ele contou o livramento que Deus deu a ele, grande livramento. Ele teve que pular de um muro lá de, sei lá, uns quase 4 metros, um negócio assim. Pular e tal, e caiu, quebrou a perna, mas era para se arrebentar todo ou morrer. E livramento que Deus me deu, e o povo, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, né? Deus protegeu o seu servo. Eu disse assim, mas ele esqueceu de contar de quem que ele estava fugindo. Polícia Federal, irmão. Então, Polícia Federal ele estava fugindo, né? Então, olha só. Aproveitou uma situação, porque estava no contrabando lá. Aproveitou uma situação, presbítero, amigo meu. Aproveitou uma situação lá e contou algo, mas não, por que ele não contou todo? Por que ele só pegou parte? Então, na verdade, ele não pôde, né? Ele não pôde contar tudo, porque havia lá algo a ser escondido. Então isso é antiético. Quando eu escondo alguma coisa, faço pela metade, ou não mostro as intenções, ou por que fiz aquilo e tal, as motivações, aí isso não deve ser feito, nem contado, né? É muito perigoso isso aí. Não podemos ser hipócritas. Mateus capítulo 23, mano. Vamos entrar aqui. É verdade que esses hipócritas aí é o nome dos caras que eram artistas na época de Jesus? Aí? Exatamente, vocês estão adiantando minha aula toda. Eu vou explicar sobre. Eu um lugar assim, mas eu achei tão fácil. Achou a informação tão fácil, né, mano? Falou, será que é isso mesmo, né? Não precisa ler muitos livros, né? É interessante assim, às vezes, um dia um rapaz, um pastor pregando também, e ele pregou um negócio lá, e ele falou assim, eu tive que estudar muito para descobrir isso aqui. Eu pensei comigo, rapaz, semana passada eu li um negócio e descobri. Às vezes assim, vem tão fácil, né, que a gente desconfia. Eu vou falar sobre isso, sobre o termo inclusive, tá bom, Gil? Então não podemos ser hipócritas. Mateus capítulo 23, versículo de número 27. Evangelho de Mateus. Quem achou, leia, para adiantar aí que eu... 27. Isso, 27 e 28, né, do capítulo 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseu, hipócritas, vocês são como sepulcros caídos, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos e de tipos de imundície. Assim são vocês, por fora aparecem justos ao povo,
mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Isso. Olha só, Jesus, inclusive, ele usa esse termo hipócrita várias vezes aqui no texto. Várias, né? Se pegar, acho que desde o 23, se não me falha a memória, talvez até antes. Não, antes, nossa. Ele vem aqui em vários versículos mesmo, olha. Agora que eu estou vendo aqui que tem mais do que eu imaginava. Acho que desde o 13, né? Desde o 13 ele vem falando, hipócritas, no 13. Isso, 14 hipócrita, 15 hipócrita, todos, me parece todos, né? Ou quase todos. A questão é que ele vem trazendo esse adjetivo para aqueles líderes, que eles eram hipócritas. E aí, o hipócrita, de fato, a palavra, ela designava o artista, o ator na representação. Né? Hipo quer dizer embaixo. Critas, ou crises, é a palavra para máscara. Então era debaixo da máscara, esse é o sentido de hipócrita. Debaixo da máscara. Lembra da representação no Brasil de teatro? São duas máscaras? A comédia e a tragédia, né? Uma rindo e outra chorando. Então, comédia e tragédia são as máscaras. Então, os antigos usavam, tanto na Grécia quanto em Roma, os artistas, máscaras de cera. Eles usavam máscaras de cera para representar no teatro romano e no teatro grego. Então, tem a palavra hipócrita, que é o sentido negativo, e tem a palavra sincero, que é o sentido positivo, mas é a mesma coisa. Então, sincero seria sem cera. Sem a cera, que representa a máscara, que era a máscara de cera. Então, uma pessoa sincera, sem máscara. Uma pessoa hipócrita, com máscara, representa. Ela não é quem ela está mostrando ser. Então, ela está se mostrando uma pessoa que ela não é. Está representando. É o hipócrita, é o artista, né? É o que incorpora alguém que não é ela, que não é essa pessoa. Então, de fato, Jesus disse, ó, nós não podemos ser artistas, não podemos ser representantes, nós não podemos ser pessoas falsas, não podemos ser pessoas que vivam com um exterior diferente do interior. E aí é o verso 26 e 27, ou desculpa, 25 e 26, você leu 27 e 28. O 25 e 26, ó, Jesus ele vai dizendo, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. E aí Jesus vem dizendo, olha, a questão do exterior, que vocês se preocupam tanto, irmão, a religião, ela valoriza o exterior, ela valoriza o comportamento. E aí, inclusive na fala de Jesus, Jesus diz, vocês coam um mosquito, mas chegam a engolir um camelo. Jesus estava falando do menor animal, entre aspas, animal, né? O mosquito não é animal, mas só pra gente... E o maior animal, na lei. Então, mosquito e camelo. Vocês comam um mosquitinho, as coisas mínimas, né? Ah, isso não pode, isso não pode. Igreja e crente que vive muito pelas regras e muito pelo comportamento, pode ter certeza, fica engolindo camelo. Tem pecados horríveis escondidos no coração dessa pessoa. É hipócrita, é fato, não é? Coração lá que Deus sabe como está. Deus sabe as motivações. Gente sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Eu tenho vivido isso, observado isso nesses 20 anos que eu vou fazer agora, que entreguei minha vida a Cristo, no meio religioso, no meio, né, que a gente vive. Que pessoas que elas dão muito valor à questão da aparência, pode ter certeza, é gente que não é sincera, é gente que esconde um bocado de coisa, né? Pessoas que apontam muito os outros, criticam muito os outros, pode ter certeza, deve ter alguma coisinha lá que ela esconde. E aí, para que ela possa, inclusive, esconder os seus pecados, ela denuncia dos outros, né? Porque a dos outros se sobressai tanto e ela fica ali escondida. Então, é um negócio complicado. Vamos lá. Então, a gente não deve ser hipócrita, a gente precisa ser transparente, a gente precisa ser sincero, a gente precisa ser autêntico, né? O Edson Queiroz vai falar sobre autenticidade, ou seja, eu sou quem eu sou, eu não represento. A gente falando aí em off, né? na merenda, na roda de merenda, sobre essa questão de pregador, imitar outro pregador. A gente percebe, amados, é um negócio tão artificial, tão feio, né? Porque o que é ético? Ético é bonito. E o que é antiético é feio.
Né? Tanto é que quando, por exemplo, um deputado, ele fez alguma coisa errada. Aí alguém fala assim, que feio, hein, seu deputado? Que feio que o senhor fez, né? Então, o que é antiético enfeia a coisa. O que é ético também traz a estética, que é bonita. Então, estética e ética estão ligadas. O que é bonito, né? A pessoa sincera, a pessoa honesta, essa pessoa se torna bonita. Eu estou falando mesmo, bonita mesmo, considerada bonita. Porque a pessoa esteticamente pode até ser bonita no padrão de alguns, mas se eticamente não é correta, ela se torna feia. Mal educada. Duvido, a gente só está entre homens aqui, eu duvido se nós gostaríamos, iríamos ficar casados com uma mulher linda, pensa numa mulher bonita, linda, né? Coxa torneada, airbag duplo, tá certo? Né? Linda, linda assim, com bafo, mal educada, porca, você acha que ignorante, que não respeitasse a gente, você acha que ia ser a convivência boa, prazerosa? Não ia. Tem um ditado muito antigo, né, Anderson, que diz assim, beleza se põe na mesa. Então, essa beleza exterior... Beleza não se põe na mesa? Isso, esse é um ditado antigo aí que a gente falava, né? Beleza não se põe na mesa. No relacionamento não conta. E o que a gente está falando aqui, a ética se dá no relacionamento, no coletivo, né? Então, essa questão estética, essa aparência exterior, não conta nas relações duradouras. Aqui que está a questão. Que nas relações fortuitas, nas relações esporádicas, aí a hipocrisia não aparece tanto, né? As pessoas conseguem disfarçar. Eu consigo enganar todo mundo por um pouco de tempo. Eu não consigo enganar uma pessoa o tempo todo. Ou por muito tempo, melhor dizendo. E nem enganar todo mundo o tempo todo. Certo? Então, por pouco tempo eu engano um bocado de gente. Uma pessoa por algum tempo. Mas todo mundo o tempo todo, nós não conseguimos se a convivência ela é diária. Se tem uma consistência na convivência. E a gente só conhece aquelas pessoas que a gente convive. É por isso que vem um bocado de gente de fora para a igreja pregar e palestrar e tal. É sempre a impressão que essa pessoa ela é fantástica. E ela vem mesmo de duas vezes no ano. E ela é fantástica. Põe ela para congregar lá. Deixa ela ser o teu pastor todo dia, todo culto. Deixa ela pregar para você 3, 4 vezes na semana, para ver se de fato é, né? Oh, que maravilha! O André é gente boa. Pai, se ele fosse pastor, eu até ia congregar com ele. Você tem aula comigo uma vez, irmão, na semana. Eu venho de bom humor. Né? Já me viu de bom humor bravo aqui? Não, eu já fiquei empolgado eu fico. Mas bravo assim não, com vocês muito menos. Né? Então assim, a vida diária, eu não estou falando que eu sou hipócrita. Eu estou falando que a vida diária é que a gente vai sabendo quem são as pessoas. A ética vai se mostrando e o interior vai se mostrando na convivência, irmãos. É por isso que quem melhor nos conhece são filhos e esposa. Não tem quem conhece mais a gente do que eles, né? É por isso que a Bíblia, inclusive, vai dizer, olha, o obreiro precisa lá dentro da sua casa começar o ministério. Senão ele se torna hipócrita. Não tem como. Vai representar diante do povo é fácil. A gente representar porque o relacionamento é esporádico, é superficial, é de vez em quando, é de trás de uma máscara. É vestindo um personagem, não é? Então a gente vê muitos pregadores falam do jeito que não fala no dia a dia, na mercearia, no açougue, até aquele camarada que faz stand-up, que eu acho absurdo, um cara tem um ministério pastoral e é stand-up, né? Mas é o que está lá. Não vou falar o nome dele por questão de ética. Mas o cara, ele... Quem falou o quê? Duarte. Não, nele não. É outro carinha aí, é stand-up mesmo, o cara faz stand-up. Esse é o ministério dele. Sim, ele fez um crente pentecostal pedindo uma pizza, me parece, um stand-up desse aí. Então assim, Ele é pastor mesmo? Agora é pastor. É um moreno. Diego, vocês querem descobrir, deixa pra lá, não deixa pra lá essa questão. Não, na hora que você falou, eu até me toquei, eu não conheço um cara só que faz piada, mas não sabia porque ele era pastor. Título tem, né? Pastor bíblico, claro que não é. Mas a questão, irmão, até deixe de lado esse negócio aí. Como a gente está falando de ética, vamos até desconsiderar essas coisas e evitar, mesmo já para ir praticando, né? Aquilo que a gente está aprendendo aqui. Ou seja, não se importar muito com nomes e nem expor muito nomes. A gente precisa entender os ensinos, inclusive é uma das questões que eu vou pontuar aqui.
nós precisamos ter muito cuidado para a gente ficar falando de fulano, ciclano, beltrano. Nós só citamos as pessoas quando essas pessoas representam o que elas falam e o que elas ensinam, entenderam? Por exemplo, quando eu falo de Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Edir Macedo, e aí me ajudem. Soares, Malafaia. Quando eu falo de algumas pessoas, é porque na verdade essas pessoas representam um mal tão grande e o que elas ensinam estão ligadas a ela. E aí eu estou discernindo, na verdade, esses falsos ensinos e exercendo discernimento e não falando mal da pessoa. A minha questão não é a pessoa, a minha oração é para que ela se converta e caia na real, não é? Mas essa pessoa representa aquilo que ela prega, aquilo que ela ensina. Aí nós denunciamos falso profeta, é diferente. Mas muitas vezes nós temos um hábito de falar muito mal dos nossos irmãos, muito mal, né? Parece que o povo evangélico é um povo que não se respeita, é um povo que eles não têm a mínima consideração pela outra pessoa, pelo ser humano. É uma acidez tão grande, né? Parece que são inimigos. É que nem vendo nas pregações, muitos usam o próprio irmão como o seu próprio inimigo. Tem. E a gente vai falar essas questões. Púlpito não é lugar para a gente vomitar essas questões aí, né? Púlpito não é para isso. Nós vamos tratar, calma que a gente vai chegar lá. Só para a gente perceber aqui que a gente precisa ser, então, essas pessoas originais, autênticas. Então, o cara que vai lá e ele tem uma linguagem, palavras que ele não usa no cotidiano. Não é palavras difíceis, bonita. Porque ele quer representar, ele quer mostrar algo que ele não é. Ele não fala daquele jeito. O tom de voz não é daquele jeito. São caricaturas que nós temos, irmão. A gente vê caricatura, eu acho tão horrível, não tem autenticidade nenhuma, não tem originalidade nenhuma. É gente fake, falsa, não é? Gente assim, artificial. Então você fala assim, nossa, que coisa horrível, fica feio, enfeia. O evangelho que deveria ser trazido com uma pessoa que é original, né? Que respeita aquilo que Deus colocou nela e a construção que ela teve pelas influências que ela sofreu na vida, desde os pais aos professores e os discipuladores, e ela se tornou aquilo, e glória a Deus, agora quer imitar o outro, quer mostrar o que não sabe, o que não entende, as palavras que não usa. Para quê, amados? Isso na verdade é uma preocupação com o exterior, com a aparência, né? Infelizmente nós deixamos a simplicidade das coisas para representar aos outros. Então Jesus reprova isso veementemente nos líderes religiosos, como os fariseus e os escribas, que eram os principais líderes religiosos da época. Olha só, não é à toa, né? E parece que hoje talvez não está muito diferente. E hoje na igreja acho que o fariseu pegou esse sinônimo do hipócrita. Quando a gente quer falar, ó, isso é um hipócrita, você fala, é um fariseu. Se tornou, né? O sinônimo, isso é um fariseu, quer dizer, um hipócrita. O cara fala, mas não vive, né? Então, ensina tanto, mas fica sem autoridade. Aí que o Erickson me chamou a questão lá do Mateus 7,28, que Jesus ele pregava como que tendo autoridade, né? Por que ele pregava como que tendo autoridade? Porque ele não pregava, aliás, o texto diz assim, ele pregava como que tendo autoridade, se admiraram da sua doutrina, e não como os escribas. Os escribas, eles entendiam da lei, eles tinham o conteúdo, mas a vida não condizia com a sua fala. Ó, e aí, aí o 23 de Mateus, verso 3, aí Jesus vai dizer, ó, vocês até obedeçam, ouçam e sigam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles falam, mas não praticam. Tito 1,16 também fala. Fala com a boca, mas não pratica com as suas obras, não é isso? Tito 1,16? Acho que você que falou uma vez, tipo, o que você faz soa tão alto Exato. que não dá para ouvir o que você diz. Pô, coisa boa, hein, Barão? Tá guardando alguma coisa aí, tá aproveitando alguma fala, né? Depois de tantos anos, pelo menos um negocinho, né? Guardou. Usar uma pregação. Mas não é interessante? Não é interessante? Né? Quer dizer, o que eu faço estrondosamente soa no ouvido do outro muito mais do que eu falo, então ele não me escuta. Irmãos, o exemplo é poderosíssimo na mão do Espírito Santo. Foi o que eu li no início de 1 Timóteo 4:12, a recomendação de Paulo a esse jovem, ser exemplo dos fiéis, no trato, no comportamento.
na palavra, no que você fala, empenha a palavra. Irmãos, eu tenho ficado assim assustado, sinceramente, poucos meses para cá, como que as pessoas, elas empenham a sua palavra e assim, voltam atrás na maior naturalidade, na maior facilidade, não é? A palavra empenhada, biblicamente falando, ela precisa ser honrada, inclusive com prejuízo, viu? É o Salmo 15, se não me falha a memória. Aquele que jura, ainda com dano seu, volta atrás, não. Palavra de honrada. Jesus disse, a palavra do crente precisa ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, olha só, honrar a palavra, ainda que me traga prejuízos financeiros e etc. Não é? Nós precisamos ser essas pessoas éticas. As pessoas éticas são confiáveis. É gente que a gente fala, não, se é fulano que disse, não, pode ter certeza, é bom, né? A gente ouvir isso, né? Não, foi o fulano que disse, não, pode ficar tranquilo. Se ele disse, se o fulano disse isso, ele vai fazer. Dependente, é bom isso, né? E é raro, infelizmente. Então a gente precisa entender que o exemplo fala muito mais alto. Semana que vem, se Deus quiser, é tudo certinho, eu vou falar sobre ética no ministério, ética na família, ética no relacionamento. Tá bom? Então, e ética também sobre a finalidade. Por que e para que somos? É a pergunta ética da teleologia. Finalidade das coisas. Eu espero que essa aula tenha servido para despertar vocês para a importância de nós discutirmos a questão ética. Na ética, isso vai ser fundamental para a nossa vida cristã, irmãos, tá? E Deus vai ser muito honrado se nós tivermos essa postura ética. E Deus será desonrado e envergonhado se nós, como aqueles que portam o seu nome, não santifique o seu nome. É nisso que a gente santifica o nome, sabia? É por isso que a oração de Jesus lá que nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Como que o nome de um Deus santo pode ser santificado? Nas nossas vidas pode. Ou santificado ou profanado, né? Pela questão do comportamento, dos valores, do princípio. Então, amados, nós somos convocados por Deus nessas 4 semanas que virá, Deus quiser, 3 ou 4, a gente pensar sobre ética, a gente avaliar como é o nosso comportamento, nossa postura, nossa palavra, nosso exemplo, nosso testemunho, né? Como que as pessoas olham para nós e nos enxergam? O que elas pensam de nós? Que autoridade que a gente carrega quando fala alguma coisa? Será que a pessoa, ainda que seja dura, porque assim, quem tem autoridade e quem tem o respeito das outras pessoas, ainda que a palavra seja dura, e ainda que a pessoa não goste de ouvir, mas ela respeita, ela se cala, ela não retruca, né? Muito interessante isso aí. Ainda que ela resista ali e fica ali com sangue quente, mas se foi tal pessoa que falou, há um respeito. Nós precisamos retomar isso aí no nosso meio. Gente que tenha assim respeito, gente que tenha, são os anciãos, né? São os pastores, irmãos, são os obreiros, somos nós que fomos chamados por Deus de alguma maneira aí. Nós precisamos ter o respeito das outras pessoas, ainda que as pessoas não concordem conosco, mas respeito. E o respeito, a autoridade, ela é conquistada pela conduta. O poder é recebido quando eu sou delegado por uma outra autoridade. E necessariamente quem tem poder não tem autoridade. Pode não ter autoridade. Tem pessoas que também não têm autoridade, mas têm poder. Ou vice-versa, né? Que tem poder, mas tem autoridade. Tem gente que tem autoridade e não tem poder. Eu prefiro as duas. Mas se for para escolher, eu prefiro autoridade do que poder. Muito melhor, né? Bem melhor. Bora orar.